Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que seu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que seu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Então, vamos começar então, né? Vamos começar, nós estamos hoje na quarta rodada, no sentido da quarta bem-aventurança. Nós vamos começar hoje falando da bem-aventurança da justiça, da fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você está me ouvindo bem, né? Eu acho que só cometi um erro. Eu coloquei quinta, mas é a quarta então, né? É a quarta, é da justiça. É porque lá no flyer, se não me engano, eu coloquei quinta parte. Gente, desconsidera, tá? Cabeça minha capaz que não. Na verdade, é o quinto encontro, né? Mas é a quarta. Ah, Tá, você tá. não está de todo errado, não. Ah, então Então, tá. é Que o bom. quinto encontro, mais a quarta bem-aventurança, né? Que a primeira foi a introdução. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Então, só para a gente fazer uma ligação, uma conexão entre o antes e o Uhum. agora, a gente tem que lembrar que o Sermão do Monte foi pregado pelo Senhor Jesus e ele cumpre um duplo propósito. Primeiro, ele cumpre o propósito de manual de verdadeira felicidade. Ele é a fonte, ele é a causa, ele é a base da verdadeira felicidade. Segundo, ele cumpre o propósito de retrato, de raio-x do verdadeiro cristão, daquele que segue a Jesus. Ele traz, o Sermão do Monte traz em suas demandas e em suas exigências a descrição daquele que verdadeiramente segue a Jesus, os passos de Jesus. Não aquele que tem um clichê, não aquele da fachada, não aquele apenas, né, do verniz religioso, não aquele que está enquadrado dentro das paredes religiosas. Não, esses não. Esse não segue o Sermão do Monte e nem muito conhece o Sermão do Monte. Ele conhece dogmas, conhece Constituição, eles conhecem uma série de outras referências religiosas, mas não conhecem o Sermão do Monte. Então, o sermão cumpre esse propósito de raio-x, radiografia daquele que realmente é verdadeiro cristão. E as bem-aventuranças carregam em si esses dois propósitos. Elas revelam a base para a verdadeira felicidade e a verdadeira identidade daqueles que são verdadeiramente felizes, né? Então, hoje nós chegamos nessa quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, duas coisas preliminares acerca dessa bem-aventurança, nosso tempo está bem adiantado. Primeiro, como nós falamos acerca das bem-aventuranças anteriores, né, esta também segue uma ordem, uma sequência lógica e necessária. As bem-aventuranças não foram colocadas de maneira aleatória. Existe uma sequência lógica, uma capilaridade entre elas. Primeiro, a pessoa, senão podemos perceber. Primeiro, a pessoa reconhece o seu pecado. Ele é humilde de espírito. Depois, a pessoa chora pelo seu pecado. Depois, a pessoa ela é mansa, porque ela admite diante de Deus e dos homens quem ela é, o seu pecado. E só então esta pessoa é capaz de ter fome e sede de justiça. Então, se nós percebermos, né, até aqui as bem-aventuranças têm falado aquilo que o homem é diante de Deus. Agora, a partir desta bem-aventurança, a relação alarga-se, espraia-se para a relação do homem com o próprio homem. Então, nós vimos até aqui da relação dele com Deus, e a relação agora daqui para frente vai se falar da relação desse verdadeiro cristão, dessa pessoa que segue a Jesus com as outras pessoas. A segunda questão preliminar, que é importante nós falarmos, é que ao falar do perfil daquele que são felizes, Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por que ele não falou bem-aventurados que têm fome e sede de felicidade? Não é a felicidade o que todo mundo procura?
Não é o que todas as pessoas querem, ser felizes, ou ser feliz, colocando na individualidade? Por que então Jesus não colocou, já que ele está falando aqui da receita da felicidade, entre aspas, por que ele não colocou bem-aventurados que têm fome e sede de felicidade? Por que será que ele colocou bem-aventurados que têm fome e sede de justiça? É porque felizes não são aqueles que desejam, que anelam e buscam a felicidade. Ninguém que busca a felicidade, ninguém que anela a felicidade, ninguém que deseja a felicidade, encontra a felicidade. Felizes são aqueles que desejam e buscam justiça. Isso sim. É por isso que tem tanta gente infeliz no mundo e até a maioria delas dentro das igrejas. Apesar de quererem ser felizes, apesar de desejarem, apesar de promoverem, de lutarem, de se acercarem de todas as coisas possíveis em busca de serem felizes, são infelizes, são tremendamente infelizes. Por quê? Porque isso diz a psicologia e já dizia Jesus e diz Jesus. Porque ninguém é feliz buscando a felicidade. Só se é feliz buscando a justiça. A busca da felicidade não é a causa da felicidade. A causa da felicidade é a justiça de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ninguém é feliz buscando a felicidade. A felicidade não é a causa da felicidade. A felicidade é consequência da justiça de Deus, que seja em função de conhecer a palavra ou seja em função daquilo que já está escrito dentro de cada um de nós, na nossa consciência, acerca do que é a justiça realmente, com a qual nós devemos nos vestir e revestir nossas atitudes. Por isso Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque ninguém é feliz buscando a felicidade, ninguém é feliz buscando dinheiro, ninguém é feliz buscando as bênçãos de Deus. Só se é feliz quem busca a justiça de Deus. Sem a justiça, ninguém é feliz. Somos apenas pessoas que estão anestesiadas na nossa consciência. Nós estamos com as nossas mentes embotadas, incapazes de ver o vazio, incapazes de ver a oquidão que existe dentro de cada um de nós. Muito bem, dito isto, a primeira pergunta que nós devemos fazer, como nós sempre temos feito, é levantar agora o que significa ter fome e sede de justiça. O que significa ter fome e sede de justiça? O que é isso? Bom, fome é a expressão do desejo. Fome é a sensação do desejo. Seu corpo e meu corpo sentem fome e esta é a expressão e a sensação do desejo que o meu corpo e o seu corpo tem acerca do alimento. O desejo que o nosso corpo tem acerca do alimento. Olhando agora na questão espiritual, porque existe uma relação, um paralelismo nesse contexto, a fome espiritual é, portanto, o desejo, é o anelo que a alma tem das coisas de Deus. Lá em Isaías, capítulo 26, no versículo 9, a gente pode perceber isso, quando o profeta fala da fome, dizendo, com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Olha o que é fome de justiça. Olha o que é fome espiritual. Portanto, obviamente, quando Jesus está falando, bem-aventurados que têm fome e sede, ele não está falando de uma fome e sede física. Ele não está falando de uma fome e sede de comida, de água. Ele está falando de uma característica, que é uma marca de quem serve a Jesus, de quem segue a Jesus, que é ter como ambição suprema a justiça de Deus. Ninguém que segue a Jesus tem outra ambição suprema que não a justiça de Deus. Ninguém é feliz seguindo Jesus se não trilhar e buscar promover a justiça de Deus. Então, a ambição suprema do povo de Deus não é a ambição material, mas é a ambição espiritual. Se você e eu somos verdadeiros cristãos, se seguimos a Jesus, certamente
Você e eu, nós, portanto, buscaremos em primeiro lugar o seu reino e o quê? A sua Justiça. justiça. É o que Jesus estava ensinando. O Sermão do Monte está todo permeado dessa realidade. Por isso que quem realmente segue a Jesus, busca em primeiro lugar o seu reino. Isso não é um chavão, isso não é uma música bonita simplesmente para a gente cantar no louvor. Não, isso aí é o estilo de vida de quem segue a Jesus. Ele persegue, ele busca a justiça. Você falou de Francisco de Assis. Ele foi uma pessoa que buscou a justiça. No meio de um caudal, de um lamaçal de corrupção, que varria, que campeava, na idade do obscurantismo religioso daqueles dias, onde tanto a religião quanto a política estavam de mãos dadas em favor da injustiça, Francisco de Assis foi um lírio que nasceu no meio desse lodaçal, que buscava a justiça. Mas então, para a gente entender isso de maneira breve, a gente precisa perguntar o que é esta justiça? Por que é essa justiça que a gente deve ter fome, que a gente deve ter sede? Que justiça é essa? Talvez ninguém na história da igreja falou tão eloquentemente e profundamente acerca das bem-aventuranças quanto um teólogo chamado Thomas Watson. Ele foi alguém que os outros, como a gente fala no jargão teológico, montou de burrinho e usou muito para falar. Todos eles, todos que nós conhecemos, até o Caião, todos usaram Thomas Watson. E Thomas Watson, segundo ele, Jesus está falando aqui de dois tipos de justiça: a justiça imputada e a justiça implantada. Opa, mas agora você confundiu minha cabeça, José Cléber. Qual a diferença entre justiça imputada e justiça implantada? É simples, queridos. A primeira, justiça imputada, é aquela que diz respeito à justiça de Cristo, que foi imputada, que foi atribuída a cada um de nós. Lá em Jeremias 23, versículo 6, o profeta nos fala dessa justificação, é a experiência da justificação. Lá ele diz assim: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça nossa. Né? Então, o que significa isso? Isso tem a ver com a nossa justificação. Com a nossa justificação. Nós fomos justificados, declarados justos, porque a justiça de Cristo foi atribuída a nós. Foi imputada a nós. Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado, embora pequemos todo dia, cada instante, às vezes. Então percebam essa situação. Deixa eu me deter um pouquinho aqui para vocês entenderem um pouco dessa justiça imputada. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Não há nenhum justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram, todos se desviaram como ovelhas. A Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, o resultado, a consequência de sermos pecadores é a morte. A Bíblia diz que um dia, eu e você, nós, vamos ter que comparecer diante de Deus para dar conta das nossas vidas. A Bíblia diz que quando Jesus se assentar no seu trono, no grande trono branco, ele vai julgar as nações. Ele vai julgar a mim, ele vai julgar a você. E nós vamos ser julgados segundo as nossas palavras, segundo as nossas obras, segundo a nossa omissão, segundo os nossos pensamentos. E sabem de uma coisa? Nenhum de nós poderá ser justificado diante de Deus pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus feitos. Então, diz a Bíblia que não há nenhuma possibilidade do homem salvar-se pelos seus méritos, pela sua religiosidade, pela sua moralidade, pelos seus predicados. Mas o que o homem não pode fazer, louvado seja Deus, né? Deus fez por nós, em Cristo Jesus. Deus mandou o seu Filho Jesus como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. E Cristo, então, ao vir a este mundo, ele toma o nosso lugar. E quando ele vai à cruz, ele foi à cruz, é como se eu e você estivéssemos naquela cruz. E ele morreu, então, por você e morreu por mim em nosso favor.
E quando ele morreu na cruz, ele pegou o escrito de dívida, tudo aquilo que nós fizemos, tudo que nós fazemos e tudo que nós ainda vamos fazer, tudo que era contra mim e contra você, diz a Bíblia, diz Paulo, que ele rasgou e anulou e o encravou na cruz. E desta maneira ele paga e pagou a nossa dívida. Ele perdoou os nossos pecados. E desta maneira ele depositou no seu crédito e no meu crédito toda a sua infinita justiça que agrada a Deus e que é requerida de Deus em cada um de nós. Jesus então atribuiu e colocou esse crédito em nosso favor. De tal maneira, queridos, que quando Deus olha para nós, para você, para mim, não há mais pecado, não há mais condenação, não há mais débito que Deus veja em nós, porque Jesus Cristo está entre nós, pecadores, e o olhar santo de Deus. E quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Deus antes de ver o nosso pecado. A justiça de Cristo antes de ver a nossa miséria. Porque o seu pecado foi perdoado. A culpa que estava sobre você e sobre mim foram lançadas em Jesus. E Jesus pagou toda essa dívida na cruz e justificou você e a mim, depositando em nossa conta a sua infinita justiça. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Números 23, verso 21. E quando a gente lê lá, está escrito: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. E lá em Isaías 53, 11 se diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, falando de Jesus, o seu reconhecimento, seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Portanto, a gente pode perceber aqui, meus queridos que estão me ouvindo nesta noite, que esta é a justiça que a gente pode chamar de justiça imputada. Essa justiça imputada é perfeita. É por isso que Paulo diz em Colossenses 2,10: também nele estáis aperfeiçoados. Não porque nós sejamos perfeitos, mas é que no contexto da salvação não há mais o que fazer se você segue a Jesus, se você buscou a Jesus, se você entregou sua vida a Jesus. Porque essa justiça que é de Jesus não apenas cobre o nosso pecado, mas ela também adorna a nossa vida diante de Deus. Qualquer que tenha essa justiça em si é igual ao mais ilustre servo do passado diante de Deus no que concerne a salvação. O cristão que segue a Jesus, mais fraco que seja, ele é tão justificado quanto o maior servo de Deus que segue a Jesus. Igualmente, porque não depende de nós, depende da única e exclusiva graça de Deus, dos méritos de Jesus Cristo. Portanto, aquele que tem fome e sede de justiça são aqueles que querem estar reconciliados com Deus, estarem debaixo da justiça de Cristo. Esta é a justiça imputada que nós devemos ter fome e sede dela, segundo Jesus. Mas não é só isso. Existe uma outra justiça, essa é a justiça imputada. Mas como falamos anteriormente, existe a justiça implantada. E o que é essa justiça implantada? É a justiça inerente ao caráter de Cristo que passa a fazer parte do nosso caráter. É aquilo que o grande exegeta chamado John Stott chama de justiça moral e social. O cristão, depois que a justiça de Deus foi imputada a nós, ela passa a ser implantada em nós. O cristão passa a viver uma vida reta, uma vida digna, uma vida santa, uma vida piedosa e uma vida irrepreensível. Passa a buscar e promover a justiça nos tribunais, promover a integridade nos negócios, a promover a honra do lar e nos relacionamentos familiares. Por quê? Porque você foi justificado. Você recebeu uma nova natureza. Você agora tem a natureza de Deus em você. Claro que não na sua plenitude, mas a tem. Diz Pedro que nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós nascemos da divina semente,
Agora eu e você somos nova criatura. Mas por que, então, fome e sede de justiça implantada? Não só imputada, mas implantada também. Sabe por quê? Porque conquanto a justiça imputada, aquela que é de Jesus, imputada seja perfeita, a justiça implantada não é. Não é. Porque embora você tenha nascido de novo e tenha a natureza de Deus implantada em você, entretanto, a velha natureza ainda continua dentro de você. Ainda você se colhe em contradições, ainda você tem inclinação para o pecado, ainda você deseja muitas vezes o mal, praticar o mal, ainda você transgride os mandamentos de Deus, ainda você desobedece os mandamentos de Deus, ainda você tropeça e cai, ainda você e eu, claro, entristecemos o Espírito Santo de Deus, ainda ofendemos a Deus, ainda ofendemos aqueles que estão do nosso lado seguindo a Jesus, que são criados também à imagem e semelhança de Deus. Então, o que seria essa sede, portanto, essa sede e fome da justiça implantada? Sabe o que é? É quando você anela, é quando você anseia, é quando você deseja ardentemente adotar os valores de Deus, o caráter de Jesus, a santidade de Deus na sua vida diária e prática. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 20, se a sua justiça, ou vamos dizer assim, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ora que interessante. Os fariseus eram religiosos. Eles viviam com a Bíblia debaixo do braço, defendiam a Bíblia, mas apenas nos pontos periféricos, apenas nas coisas que eram superficiais. Eles não tinham sede, eles não buscavam a justiça de Cristo. Então, olha que Jesus diz: jamais entrareis no reino dos céus. Então, o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: que nós devemos amar a justiça se nós queremos entrar no reino dos céus. Aquele que ama a justiça, e o que é amar a justiça? Aquele que ama a justiça, ele ama a santidade, ele ama a obediência, ele ama a fidelidade, ele ama a pureza. Aquele que ama a justiça é aquele que quer andar de acordo com a vontade de Deus expressa em Jesus. Aquele que ama a justiça é aquele que deseja viver para o inteiro agrado de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Aquele que ama a justiça e tem sede da justiça é aquele que se entristece quando entristece o Espírito Santo de Deus. Aquele que ama a justiça é aquele que anseia, mais do que os prazeres do mundo, ele anseia a obediência. Esta justiça moral tem implicações sociais. Então, quando a gente diz que ama, nós somos bem-aventurados, nós seguimos a Jesus, portanto somos bem-aventurados, nós amamos a justiça de Deus e temos sede e fome da justiça de Deus, obviamente, nós temos desdobramentos sociais na nossa vida. E essa justiça moral tem implicações sociais na nossa vida. Quem tem fome e sede de justiça é aquele que não se conforma com a injustiça que acontece no nosso país. É aquele que abomina o mal que está acontecendo diante da realidade social e política do nosso país. Quem tem fome e sede de justiça, ele ataca a corrupção, não de maneira beligerante, mas ele tem uma postura firme contra aqueles que vivem e que promovem a corrupção. Quem tem fome e sede de justiça, ele declara guerra contra todo esquema opressor. Quem segue a Jesus Cristo e tem sede e fome de justiça, ele exige justiça nos tribunais, não em função de si próprio, dos seus próprios interesses, mas em função da coletividade e da própria justiça, não importa quem seja o beneficiário. Ele defende o direito do fraco, ele defende a causa das viúvas, ele defende a causa dos oprimidos, ele luta por uma sociedade justa, que não haja fraudes, rachadinhas, que não haja falta de vacinas. Ele age
buscando uma sociedade onde não haja fake news, onde não haja falsos testemunhos, onde não haja perjúrio, onde não haja roubo do dinheiro do erário público. Ele deseja que leis justas sejam estabelecidas. Ele tem uma oração. Não é uma oração simplesmente, Pai, venha a nós. Não. É, Pai, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é aquele que tem fome e sede de justiça. Bem, concluindo, já que nós olhamos a palavra justiça, e é tão importante para nós entendermos o que significa seguir a Jesus, vamos olhar brevemente para encerrar a palavra fome e sede. Quais são as implicações dessa realidade de fome e sede? Dessa expressão do desejo mais íntimo de quem segue Jesus? Vamos ver alguns pontos relevantes ligados a essa fome e a essa sede que existe dentro do nosso ser com referência à justiça de Cristo, à justiça do reino de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de pontuar que essa fome e sede é uma evidência de vida. Ninguém que não tem fome e sede de justiça pode dizer que foi regenerado, pode dizer que está vivo espiritualmente, pode dizer que segue aquele que é o autor da vida, porque é óbvio, o morto não tem fome e não tem sede. Não existe restaurante no cemitério. Ou tem? Claro que não, porque fome é algo que procede da vida. A primeira coisa que uma criança faz quando nasce é sentir e evidenciar fome de peito. A primeira coisa que uma criança busca é o genuíno leite. A fome espiritual, portanto, também segue ao novo nascimento. Uma pessoa morta nos seus delitos e pecados não tem fome e sede de justiça. Uma pessoa que nunca nasceu de novo não tem fome e sede de justiça. Ela tem fome de dinheiro, ela tem fome de futebol, ela tem fome de novela. Não que essas coisas em si sejam ruins e negativas, de modo algum. Que coisa maravilhosa, a gente precisa disso tudo. Mas quem não tem Jesus, não segue Jesus, tem fome demais dessas coisas, mas nunca tem fome de justiça. Ela tem fome de descanso, ela tem fome e sede de bênçãos, mas ela nunca tem vontade das coisas de Deus. As coisas de Deus nunca apetecem a ela. Por quê? Porque uma pessoa que não experimentou o toque regenerador do Espírito de Deus não tem fome, porque simplesmente não tem vida espiritual dentro de si. Só aqueles que receberam vida em Jesus têm fome e sede de justiça. É por isso que Pedro, interpretando essa bem-aventurança, ele diz que quando nós nascemos de novo, nós desejamos o genuíno leite espiritual. E se você é nascido de novo, você aspira às coisas de Deus, você com certeza não vê as coisas de Deus como enfado, não sente as coisas de Deus como cansaço, você anseia e aspira as coisas de Deus e você tem certeza de que a justiça é uma necessidade sine qua non na nossa vida, sem a qual a gente não consegue viver. Em segundo, essa fome e sede de justiça é uma evidência de saúde. Quando alguém está espiritualmente doente, esse alguém não tem fome espiritual. Eles não têm desejos elevados. E assim como o mel não é doce para os que estão com doença física, quando está doente do fígado, a pessoa não sente vontade de comer coisas, nada, e nem coisas doces. Portanto, aqueles que estão doentes na alma, no fel da amargura, não encontram doçura em Deus, na palavra dele. O pecado tem um gosto mais doce para eles do que eles veem nas coisas espirituais. Como se apresenta na pessoa essa falta de fome de justiça? É simples. Através de algumas manifestações. Por exemplo, eles nunca sentem qualquer vazio. Eles estão cheios da própria justiça. Como lá em Romanos 10:3 fala, o estômago está cheio de si. Como foi a doença? Essa foi a doença de Laodiceia, aquela igreja que desapareceu, ela estava tão cheia de si que ela não cabia nela o colírio, nem o ouro de Cristo, né? Então estavam sempre empanturrados de si mesmos. Por isso, não conseguiam sentir falta de nada acerca de Deus. Em terceiro e último lugar, essa fome e sede de justiça evidencia os verdadeiros valores.
Aqueles que não têm fome e sede de justiça é porque eles pensam que podem prescindir da graça de Deus, banalizar, desprezar a graça de Deus. A justiça de Deus é um artigo absolutamente dispensável para quem não tem fome e sede de justiça, para quem não busca os valores de Deus. As pessoas que não têm fome e sede de justiça, é interessante, elas reclamam da falta de saúde, elas reclamam da falta de comércio, elas reclamam da falta de dinheiro, mas elas nunca reclamam da falta da justiça na vida das pessoas, na vida da sociedade, na vida política, na vida das pessoas que promovem a doença, que promovem as mortes que estão acontecendo no nosso país. Elas não reclamam disso. Elas só reclamam da falta de dinheiro. Elas só reclamam de outras coisas, mas nunca reclamam da falta de justiça que está acontecendo. Por quê? Porque os seus valores são falsos. Seus valores não são os valores de quem caminha com Jesus. Quando a gente caminha com Jesus, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você experimenta a justiça imputada, porque Jesus Cristo, ele é a nossa justiça, e ele é a porta através da qual nós chegamos ao reino de Deus. Mas também nós vivemos a justiça implantada, embora imperfeita, mas presente em nós com implicações sociais, que nos chamam a buscar com sede, com avidez, a justiça. Não só quando ela nos toca, mas quando ela está ausente na vida de todas as pessoas. Aliás, é isso que é a justiça de Jesus. Você não se sente feliz só porque tudo vai bem com você. Quem segue a Jesus não se sente feliz quando você está feliz, mas o seu próximo carece de felicidade. É essa a diferença entre quem segue a Jesus e quem é religioso e que segue cartilhas, dogmas e outras coisas mais. Valeu, pessoal. Foi muito bom. Obrigado. Passo a palavra para o nosso irmão Heber. Vamos lá. Vamos conectar aí com o Ricardo. Tá preparado? Estamos, ué. Vamos. Então vamos. O importante é o significado, a essência do resultado. É a palavra quando o verbo se encarna. A iniquidade é aumentada e o amor congelada. Não deixe o amor esfriar. Precisamos esperançar. Começar em mim quebra coração. A caminho da perfeição. Esperança que vamos sendo aperfeiçoado. No chão da vida dou meu passo. Só existe o caminho do amor. Aperfeiçoamento acolhedor. Brilhar como luzeiro nesse mundo de desespero. Tocha no escuro da essência, da existência. Tempero da esperança para quem quer desistir. Retemperar e tempera de forma intensa. Só no amor de Deus podemos evoluir. Odisseia do Sermão da Montanha. Bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça. A base da felicidade, autor da vida. A descrição de quem segue de verdade. O raio-x, base da verdadeira felicidade. Nossa relação de verdade, no amor se encontre. Tenha sede e fome. Feliz não é quem deseja. Feliz é quem deseja e busca. Todas as coisas possíveis almeja. Busque a justiça e deseja. A felicidade é consequência da justiça de Deus. Revertir nossas atitudes. Releu? Ninguém é feliz buscando dinheiro. Ou mera felicidade que não cabe nos dedos. Fome é a expressão do desejo. Sensação que anseio. Comer tudo e lamber os dedos. Dentro de mim procuro diligentemente ambição material da mente, reino e justiça para a gente. Merecemos da divina semente.
persegue a justiça autodidata, implantada ou implantada. A consequência do pecado é a morte. Se continuar no erro, é capote. A infinita justiça está em nossa conta. Jesus já fez um pix. Não nos desaponta. Quem ama, justiça. Anseia a prática do amor. Não se conforma com a injustiça. Desigualdades, guerra com o sistema opressor. Defende o direito do fraco. Leis justas é o seu ato. Evidência de vida, autor da vida. O morto não tem fome. Qual a fome que te consome? O pecado te torna doce. A liberdade agridoce antes fosse. Seu colo carece de liberdade. Fome e sede esteja na sua contabilidade. É isso, mano. Valeu. Não tá saindo áudio? Ah, agora vai dar certo. Tá me ouvindo agora? Pô, Então, que bom, que bom. Eu disse assim que mais de que poesia e poema, ou alinhada aos dois, é a mensagem do Evangelho contextualizada na arte, né? Então, assim, eu gosto muito de fazer essas conexões da mensagem, de repente você vem e traz toda essa criatividade, né, vinda de Deus, assim, em formato de arte, né, para com a gente. Então, assim, que o Senhor abençoe seus dons, seus talentos, ah, e não somente seus dons, seus talentos, mas te dê recursos para que você produza mais esse tipo de conteúdo e que esse conteúdo alcance pessoas, né? A gente sabe que já tem alcançado. A gente não precisa ver para crer. A gente entende que já vamos orar que a semente que você está lançando Jesus, já tem obrigado pessoas por esse dia, saiu um semeador pela possibilidade de estarmos respirando e seus poemas sem nenhuma ajuda, poéticos, mas poesias têm sido para a gente, cremos que estamos saudáveis. Sementes, tá? Se Deus abençoe você, sua família, existir aqui agora, e é isso, nesse exato momento. Você quer falar alguma coisa aí? Alguma não, mano. dor, Só tamo junto aí, alguma só agradecer a todo mundo doença, aí. Se curtiu. enfermidade? É isso. Muito bom, muito bom. Começar a enfermidade da alma, que todos nós estamos suscetíveis, sujeitos a ela, nós te pedimos que traga para nós e para estes que estamos ouvindo essa cura. Fale com eles, fale conosco, né, com palavras que só o Senhor sabe falar, tocando nos corações, através de pessoas, de outras pessoas.